Olá, estudantes do sexto ano, muito bem-vindos. Conforme nós combinamos em sala, eu estou gravando material para que vocês estudem para avaliação e, sobretudo, para que a gente possa continuar nossos estudos no ateliê, com as práticas. Então, haverá um momento síncrono, que é aquele que nós nos encontramos e produzimos, e os momentos assíncronos, que são esses com vídeo e lá no Que Mágico, tá bem? Bom, o corpo na arte. O corpo é tanto representado na arte, na escultura, na pintura, na performance, na intervenção, como ele é objeto de fazedor, né, de arte. Então, em todas essas linguagens, eu também uso tanto o cognitivo como os comandos mecânicos, uso o corpo para poder produzir arte. Então, o primeiro ponto importante para estudo é saber que o corpo ele é representado em múltiplas linguagens, praticamente todas, né? Então, dança, pintura, performance, intervenção, fotografia, escultura, todas elas exigem essas múltiplas linguagens, ações do corpo, tanto na representação por vezes, como está aqui na pintura, na fotografia, como também naquilo que produz a arte. Né? Aqui tem uma escultura tratando da anatomia, então o desenho artístico, o desenho técnico, o desenho anatômico, todos eles exigirão uma produção do corpo, tá bem? Teatro, né? Como está aqui os Doutores da Alegria, que é muito bacana de a gente ver as diferenças, né? Mostradas na fotografia, esculturas, você pode pegar, por exemplo, as obras do Michelangelo, se vocês quiserem pesquisar, que tem a perfeição das formas, né, na sua composição. E os gregos já faziam isso também, né? Compunham aí em mármore esculturas divinas. A gravura, a mímica, todas essas expressões são oriundas do corpo. Então, lembrando que é importante a gente entender que essas múltiplas linguagens, como pintura, dança, música, escultura, performance, intervenção, arquitetura, todas elas exigem a ação do corpo e podem também representar o corpo humano em alguns dos seus elementos de composição, tá bem? Depois é muito interessante a gente acompanhar a evolução da cultura, né? O fazer artístico da humanidade, que vai se remixando, se reinventando e também trazendo novos elementos ao longo da história. Sobretudo com as tecnologias. E quando a gente fala de tecnologia, nós estamos falando das tecnologias digitais e das tecnologias analógicas. Por exemplo, nós utilizamos em sala de aula a argila. Também utilizamos o acetato, né? Peças de robótica, tudo isso é tecnologia analógica. Mas há também o contexto digital, como nós estamos vendo aqui agora, na criação de personagens, que são avatares, personagens de games, e que para além, né, num primeiro momento, essas personagens foram criadas para desenhos de animação, foram criadas para games, mas hoje há aplicativos e softwares que permitem que você também autore narrativas com as personagens postas nesses ambientes digitais. Então, tudo que é para o bem, né, para o estudo, vale a pena. Você pode contar, compor um bom texto com a ajuda da tecnologia digital. Você pode escrever narrativas autorais com auxílio da tecnologia digital. E ela também é artística. O corpo está ali representado, não é mesmo? Um outro ponto importante a relatar sobre as tecnologias é que na arte nada é ultrapassado. Tudo se remixa. A gente continua compondo com os elementos que foram descobertos há centenas de anos atrás, às vezes há milhares de anos, como a terracota, por exemplo, a argila, a pedra, né, o ouro, o cobre, o bronze, mas a gente vai incorporando novas linguagens e também remixando, misturando, né? Então você pode encontrar uma arte que tem uma composição em madeira e ao mesmo tempo utiliza metal. Então ela tem híbridos, né? Utiliza duas matérias-primas para sua confecção, como nós em aula. Nós utilizamos argila e depois pintaremos essa argila com tinta para tecido, são elementos distintos, mas que convergem numa obra autoral. A mesma coisa quando a gente fala da tecnologia digital. Eu posso plotar também, mas, sobretudo, ela me possibilita contar narrativas cada vez mais autorais, cada vez mais remixadas, ou seja, todos nós podemos ser fazedores de arte. Esse é o sentido. E aqui é muito interessante a pesquisa, né? Porque nós estamos vendo uma matéria, né? Uma postagem aqui no material didático sobre as Vênus.
Aqui está mostrando a Vênus de Willendorf, mas vocês podem conhecer a Vênus de Milos e histórias de Vênus que tem durante um bom período da história. Né? E hoje nós podemos compor uma Vênus também, símbolo da fertilidade, com terracota, com pedra, com argila, como nós fizemos em sala de aula, apesar que representamos a steel art, que também é uma composição que usa material que tem centenas de milhares de anos. Aqui nós temos então duas representações do corpo, uma em madeira, né, brasileira, de Minas Gerais, e a outra que é uma página do caderno de esboço do Leonardo da Vinci, que também estudava anatomia. Né? Então o desenho ele serve para esses estudos. Essa parte artística de representação, sobretudo quando não havia tecnologia e não havia o digital, era muito importante. Fora a beleza da criação do artista. O Leonardo, por exemplo, tinha vários cadernos de esboço, que nós também vimos isso em aula, né? A importância de ter um caderno de desenho, da prática continuada, dos aprimoramentos que eu posso pesquisar em desenho. Quando vocês foram desenhar, né, compor steel art, vocês pesquisaram e fizeram um processo de desenho de observação. Esse desenho pode partir para um desenho de memória, mas também vocês podem estudar técnicas na teoria da forma que irão aprimorar, por exemplo, a profundidade, que é a perspectiva, né, a luz e outros enquadramentos de técnicas de desenho que são importantes para a composição artística, o que a gente tem também na escola clássica de desenho, tá bem? Aqui agora nós estamos apreciando uma pintura do Di Cavalcanti, que também é um artista brasileiro de excelência, reconhecido mundialmente. Nós estudamos em aula o Portinari, o Cândido Portinari, que viajou pelo Brasil, né, para contar as histórias do povo brasileiro, para mostrar as riquezas do Brasil, para resgatar a memória de infância com as brincadeiras, que nós vimos a sequência que ele compôs. E vimos também o Museu do Portinari. Vocês podem retornar àquele museu, fazer a visita virtual. Vocês, lá dentro da apresentação no Que Mágico, isso está disponível. Como podem pesquisar sobre o Alfredo Volpi, Anita Famafalti, Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti e outros artistas que compõem o nosso hall de excelência em arte. Aqui no caso da representação do corpo em obra conceitual, como a fotografia do Ernesto Neto, né? Trabalhando então o sono, né? O tempo e o sono, o vazio, que a gente começa a observar que as coisas são feitas por tempo, né? É isso que me transmite essa imagem, essa obra moderna, né? Então, aquilo que nós conversamos em sala, a arte, ela passou de um conceito clássico para um conceito moderno, que eu tenho várias representações. Isso não quer dizer que o conceito clássico não exista mais, muito pelo contrário. Eles vão se somando, então nós temos várias linguagens, vários tempos, e tudo isso faz parte da história da cultura, né? Sobretudo da história da arte, e que a gente remixa, a gente revive, a gente aprecia, e a gente pode também se aproximar dessas técnicas para construir nossas obras hoje. Aqui o grafite, né, mostrando que a gente também venceu as barreiras, né, dos museus, das galerias, e a arte hoje ela está nos equipamentos urbanos, está na rua. Então todo lugar pode ser um lugar de arte, desde que seja com elegância, desde que seja bem posta como está essa. Né, uma personagem trazendo o ambiente aí debaixo de um viaduto, um ambiente de leitura, um ambiente de conversa, um ambiente de texto. E isso pode acontecer com a gente também, né? Apreciar arte. Se vocês andarem pela cidade de vocês, há esculturas postas em metal maravilhosas em várias praças. Isso é arte urbana, isso é a arte que saiu do museu e está convivendo com a gente no cotidiano, por onde a gente passa. Ó, retomando alguma importância do que nós fizemos em sala, aqui tem uma atividade de desenho de observação que será muito importante se vocês puderem refazer, vocês podem usar qualquer material, tanto o acetato como o papel canson, aquarelado no canson, só o desenho artístico na folha de sulfite em grafite, né? Colorido ou não, como vocês preferirem. Mas o que é o desenho de observação e por que essa técnica é importante? É aquilo que eu tiro a partir da observação de ou de uma figura, seja ela uma fotografia, seja uma gravura, uma imagem que eu pesquisei, né?
Agora, tem algo importante. Se você pesquisou a imagem que pertence a alguém, né? Aqui tem uma imagem que está falando sobre o Henri Matisse, né? O Matisse vem da escola de Bauhaus, que a gente começou a montar o storyboard no começo da nossa jornada de estudo. Então, o Bauhaus ele trabalha com formas geométricas e nós usamos isso nas peças de robótica, se vocês estão lembrados, né? Um quadrado, triângulo, círculo. Então, o desenho de observação parte dessa tarefa de tentar representar, né, na plataforma que você escolher, seja papel, seja digital, seja madeira, seja acetato, mas representar aquilo que se vê, aquilo que se observa num determinado momento. E por fim, nós temos aqui esse estudo daquilo que está no corpo, mas representa a cultura humana. Carmen Miranda, uma grande artista portuguesa, mas erradicada no Brasil, famosa pelo Brasil, ganhou o mundo com seus shows. Ela tem uma cesta aqui, né? Como adorno, como enfeite. E o que será que tinha na cesta da Carmen Miranda, né? A gente tem a representação de elementos, sobretudo de frutas, né? As frutas eram as flores também, mas as frutas ganhavam, chamavam a atenção nos adornos de cabeça da Carmen Miranda. E nós estudamos isso em sala de aula. Há outros tipos de corpo. Então, o que é um corpo? O corpo é aquilo que tem uma forma definida e que a gente encontra, né, no mundo físico. A gente percebe essa forma definida. Então, o corpo pode ter, ele pode ser inanimado, mas ele pode ser fruto de uma produção natural também. Então, aí a gente está falando, por exemplo, de tudo aquilo que a gente vê: um móvel, uma garrafa, uma fruta, uma flor, né? E existe uma corrente artística que pintava essas formas estáticas, aquilo que nós chamamos em língua portuguesa de natureza morta e em inglês de still art, que é o estático, que é o parado, né? E nós estudamos isso de maneira muito continuada em sala de aula para representar o corpo em suas múltiplas formas, né? Saindo do corpo humano e chegando a um corpo que pode ser inanimado, mas ele existe, ele é um corpo, ele está lá, ele tem uma forma definida. Então, durante várias aulas no ateliê, nós trabalhamos com a still art, com a natureza morta, nas representações em argila, na aquarela, no acetato e, inclusive, trabalhando agora com o projeto da Feira Cultural, com uma sala, mas é o projeto da Feira Cultural que envolve a still art. Lá está ela, né? Com os mosaicos, geometrismos, enfim. Bom, enfim, neste ponto eu gostaria que vocês continuassem o estudo com o game, que eu vou postar no Que Mágico, né? Então, game é também objeto de estudo, é uma gamificação. O que isso significa? Que vocês utilizarão um jogo para trabalhar o conteúdo que nós estudamos e aquilo também que serve de estudo para a prova, tá? E a outra questão, então, é que vocês lessem o material didático, fizessem as atividades, uma ou duas daquelas que vocês se aproximarem e postassem também naquela área de 5 atividades que eu abri no Que Mágico, para que todo mundo possa estudar de maneira aproximada, né? Mas com o fazer e com a teoria, com o fazer e com a teoria. Esse é o nosso objeto de estudo, tá bem? E não deixem de estudar todos os tópicos que estão postados no Que Mágico. Bom, muito obrigado. Nos vemos em sala de aula e aproveitem o resto do feriado. É sempre bom a gente também conciliar o descanso com o estudo. Até mais.